Quando se vive uma vida de pecados, onde você não confessa nada ao Senhor, até porque você não acredita que é pecado, que é justamente a condição do marido, da esposa neste momento, então até os ossos, a Bíblia diz, até os ossos acabam se arruinando. Tudo vai de mal a pior, né? Nós falamos mais cedo que algumas coisinhas, né, alguns detalhes, onde há, por exemplo, uma pequena alegria aqui, uma pequena alegria ali, isso é momentâneo, isso é passageiro, e isso tudo tem um fim. E chegará o momento em que eles viverão o luto desse tempo todo que eles estão vivendo no pecado, uma vez que eles não conhecem a verdadeira vontade do Senhor para a vida deles e, portanto, não conseguem se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. A Bíblia deixa isso bem claro e é exatamente isso que vai acontecer com o marido e com a esposa. E eu vou dizer mais para você, mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, de dar aquele like gostoso mesmo, se você gostou do vídeo, e aí comentar, compartilhar com o maior número possível de pessoas, para que esse vídeo chegue, sim, àquela pessoa que está necessitando ouvir esta palavra. Queridos, a Bíblia diz aqui em Salmos 32, no verso 3, que quando eu guardei silêncio, né, o salmista dizendo, quando eu guardei silêncio, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Querido, quando você não confessa os pecados ao Senhor, quando você não pede perdão, quando você não se arrepende, não se entrega ao Senhor, tudo na sua vida vira um eterno sofrimento, é dor e lamento todos os dias. E você só tem uma mudança nessa sua situação quando você verdadeiramente se entrega ao Senhor, gerando arrependimento, confissão de pecado e uma mudança de vida, né? Uma mudança genuína de comportamento, de atitude. Você que antes agia de um jeito passa a agir de outro completamente diferente. E aí sim, tudo muda na tua vida, tudo vai mudar na tua história. E é exatamente isso pelo qual está passando o seu marido e a sua esposa neste momento. Momento em que Satanás está tentando de alguma forma ainda detê-los no pecado, né? Entretê-los, dando pão e circo para o marido, para a esposa, para que eles permaneçam na condição em que estão. Mas vai chegar um momento que Satanás já não vai poder ofertar mais. E aquilo que Satanás ofertar já não vai ser mais suficiente para satisfazer as necessidades, as vontades, o ímpeto do ser humano. Porque é crescente, é gradativo, né? Nós, a nossa natureza caída, a gente sempre pede mais. Se a gente tem algo, a gente vai querer mais e mais e mais. E o único que pode nos dar muito mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos, é Deus. Satanás vai dar aquilo que a nossa vontade pede naquele momento, mas ele não consegue suprir isso. Ele não consegue levar isso a níveis mais profundos. E é exatamente por isso, exatamente nessa condição, que maridos e esposas estão neste momento. No momento em que, por não confessarem os seus pecados, os ossos acabam envelhecendo. O bramido se torna audível, insuportável na vida deles. E chegará um momento de sofrimento tão grande, mas tão grande, o qual o próprio Deus os levará, que não restará mais nada a eles, a não ser se dobrar, se envergar diante do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados, procurar consertar a vida que estão vivendo e viver uma novidade de vida. E isso tudo vai acontecer neste tempo que você está buscando, que você está clamando. A Bíblia diz lá em Jeremias que Deus procurou alguém para se colocar na brecha. Se ele não encontrasse esse alguém, ele destruiria. E foi exatamente o que aconteceu. Ele não encontrou ninguém que pudesse se colocar na brecha entre ele e o povo. Então o povo foi destruído. Seu marido está na mesma condição, caminhando para a destruição total. Total.
Agora, se você se colocar na brecha, se você interceder por ele, se você clamar por ele, Deus então vai entrar com providência na vida dele e vai recuperá-lo, vai transformá-lo e vai colocar ele na condição do qual Deus sonhou para a vida dele, que é a condição de salvo, liberto, transformado, tendo uma vida familiar justa, unido com você, com os filhos e vivendo uma vida digna. Vivendo uma vida digna, não vivendo dessas esmolas que Satanás tem dado para ele, dessas migalhas que Satanás tem dado para ele. Muito pelo contrário, Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, e isso inclui maridos e esposas que estão no pecado neste momento. Mas eles só estão no pecado porque deixaram a incredulidade entrar no coração, fez-se morada ali e Satanás veio e trouxe todo este sofrimento. E que aparentemente eles não estão sofrendo, mas é porque você não consegue enxergar o todo, como nós dissemos. Nós enxergamos uma conquista aqui, uma realização ali, mas o todo é de amargura. Eles vivem dias de profunda amargura na alma, no espírito, estão abatidos. E a Bíblia diz que até nos seus próprios corpos eles estão sentindo essa destruição que o pecado tem gerado. Querido, pecado não confesso gera a morte. Romanos capítulo 3 vai dizer isso para nós. Que o pecado, ele produz morte, morte aqui na terra e morte eterna. Então até o corpo físico vai sentir os efeitos do pecado. Querido, aí aparecerão problemas físicos como doenças, enfermidades, problemas na alma, problema nas emoções. Um conjunto de destruição se apropria de homens e mulheres que vivem no pecado e não chegam ao arrependimento, não chegam a pedir perdão ao Senhor e terem suas vidas mudadas. O que o salmista descreve aqui no Salmo 32 é a mais pura verdade, a mais pura realidade, que enquanto nós não confessarmos os nossos pecados ao Senhor, enquanto a gente manter eles em sigilo, em segredo, até mesmo de nós, porque quando a pessoa está no pecado, muitas vezes ela nem enxerga o tamanho do pecado que ela está cometendo. Ela não consegue mensurar que aquela ação dela desagrada a Deus de uma tal maneira que ela vive ali com dores, com aflições, vivem ali momentos de extrema angústia mesmo, angústia na alma, algo terrível. E o texto aqui ainda vai dizer aqui, pelo meu bramido todo dia, não há um momento de paz e tranquilidade. Há uma falsa alegação de Satanás para que eles desviem a atenção, mas no fundo a dor e o sofrimento continuam lá, a ponto de atingir até o corpo físico. Entenda, maridos e esposas que estão vivendo no pecado hoje terão os seus corpos físicos destruídos pelo pecado, se não forem resgatados por Deus. E o resgate acontecerá através da sua busca, através da sua oração, através da sua intercessão, através do seu clamor, através de você não os abandoná-los, não os entregá-los, para que eles não sejam destruídos, não sejam consumidos, porque essa é a tendência natural, este é o caminho natural, a progressão natural. Todo aquele que peca está caminhando em direção à morte, fisicamente e espiritualmente, que é muito mais grave, obviamente. Mas é isso que eu quero fixar em você. Você já viu o seu marido, você já viu a sua esposa, você já viu o quanto eles mudaram fisicamente, né? Eles até procuram fazer esportes físicos, academia, ginástica, aquela coisa toda, faz preenchimento daqui, coloca implante dali e vai vivendo uma coisa assim bem superficial mesmo, mas por dentro deles está um sepulcro caiado, destruído, completamente destruído. É aquele ditado, né? Por fora, uma bela viola, por dentro, um pão bolorento. Só que chega um estágio na vida de cônjuges que eles, até por fora, já acaba com a história da bela viola. Fica tão feio, tão deformado. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Mas então pensa, como está o marido
e a esposa que estão completamente destruídos por fora, destruídos mesmo, arrebentados por dentro. Como que vai estar por fora? Como que vai estar a carcassinha? Vai estar completamente destruída também. Não tem como. A destruição, ela começa no interior, com a falta de paz, com a falta de sentido para a vida, com o espaço lá, o vazio, que tem o tamanho exato de Deus, mas que eles não conseguem perceber, que eles não conseguem ver, e a partir disso, a partir desse vazio interior, até o exterior acaba sendo destruído. E claro, a Bíblia deixa claro que para levar ao arrependimento, se for necessário, até de cama, Deus os colocará. Não tem outra, gente. Não tem um caminho fácil, não tem um caminho alternativo. Se escolher pelo pecado, assim como os maridos e esposas escolheram viver no adultério, querido, o caminho é esse. A progressão natural, a evolução natural dessas situações é sim extrema. É sim de Deus colocar de cama, de Deus levar as últimas consequências para que haja arrependimento e perdão dos pecados. Por isso é imprescindível que você continue orando, que você continue buscando e clamando pela vida do seu marido, clamando pela vida da sua esposa, porque senão o fim será realmente muito trágico. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e até o nosso próximo vídeo. Ei, você que assistiu o vídeo até aqui, não é possível que você não gostou do vídeo, não é possível que ele não te abençoou, não é possível que não tocou você a ponto de você continuar orando e buscando pela restauração do seu casamento. Se foi isso que aconteceu, querido, se Deus tocou você profundamente, se inscreve no canal, deixa aí o likezinho, Marca aí que você gostou, comenta aí nos comentários o quanto esse vídeo te ajudou, porque certamente ajudará uma enormidade de pessoas aí pela frente através da sua menção neste vídeo. Que Deus te abençoe.